Olá, colega implantodontista, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e nessa conversa de hoje nós vamos conversar sobre centrífuga para PRF, tá? Você está entrando agora, está trazendo essa tecnologia tão importante para o seu consultório, né? Às vezes a gente associa tecnologia com algo de alto custo e vocês vão ver e já estão vendo, né, que o PRF ele é algo muito simples que você pode otimizar demais as suas cirurgias, os seus procedimentos. E para a gente ter o PRF, a gente precisa da centrífuga. Então, eu vou fazer uma pequena aula, uma pequena explicação de como que a gente chega na centrífuga. Se você eventualmente já sabe sobre os protocolos de PRF, né, já entende como funciona, você pode ir direto para a parte que já vai fazer uma explicação sobre a centrífuga que eu uso, é a minha centrífuga de eleição aqui no consultório, que do meu ponto de vista é o melhor custo-benefício do mercado, tá bom? Então, olha só, nós dentro da parte de cirurgia, né, nós nos preocupamos ou ficamos assim um pouco preocupados quando a gente começa a fazer um leito cirúrgico e a gente não vê sangue, tá? Por quê? Porque o sangue, ele é vida. O sangue é onde vão trazer as células que vão trazer reparo, vão gerar processos inflamatórios, reparadores, células de defesa. Então imagina só, nós dentro da parte de cirurgia, né, nós nos preocupamos ou ficamos assim um pouco preocupados quando a gente começa a fazer um leito cirúrgico e a gente não vê sangue, tá? Por quê? Porque o sangue, ele é vida. O sangue é onde vão trazer as células que vão trazer reparo, vão gerar processos inflamatórios, reparadores, células de defesa. Então imagina só, eu lá no meu sangue eu tenho as hemácias, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e eu tenho as plaquetas, tá? Em grande número as hemácias, depois eu tenho as plaquetas e uma quantidade menor de células de defesa, que são os glóbulos brancos. Então, na verdade, para o meu processo de reparo, eu preciso de quê? Das plaquetas e dos leucócitos. Então, de onde surgiu a ideia do PRF? É você, tendo em vista que esses componentes, né, esses elementos do sangue, eles têm diferentes densidades, a ideia é o quê? É você centrifugando. As células que elas têm mais peso molecular, elas vão para a ponta do tubo, as que têm um valor intermediário ficam no meio, que são no caso os glóbulos brancos, as que têm menos densidade vão ficar mais superficial. Então, nesse slide aqui, vocês estão vendo o plasma, que é uma parte apenas líquida. Depois, eu vou ter uma grande parte de plaquetas. Depois, vou ter o buffer coat, que são as células de defesa. E depois, eu tenho as hemácias, que estão aqui embaixo. Então, para o reparo, eu preciso só do que está aqui em cima. Então, eu separei, eu otimizei aquele material biológico que vai estar na ferida. Tá bom? Quando eu vou fazer essa coleta, eu tenho que já fazer um planejamento prévio. O que eu preciso? Eu preciso de membranas de PRF, eu vou fazer, isso a gente pode falar em outra aula, né? Eu vou fazer o stick bone 2.0, 3.0, super membrana. Então, se vocês tiverem esse número na cabeça, vocês vão saber quantas membranas precisam, quanto de biomaterial precisa, quanto de injectable que vocês vão precisar. Então, façam um planejamento antes. Quando fizer a coleta, o tubo vermelho vai me dar a membrana e o tubo branco vai me dar o PRF na fase líquida, injetável, né? Então que eu posso usar também na harmonização. Lembra que o tubo vermelho nós não temos mais como era no PRP, que tinham anticoagulantes, né? Agora nós temos procoagulantes, que eles podem ser, essa ação pode ser realizada por um tubo de vidro, no entanto o custo fica mais alto, ou esse tubo seu ele pode ter um jateamento de sílica, que é o que a gente mais encontra no mercado, tá? Então, a centrífuga, ela vai me dar, eu posso trabalhar esses três elementos. Qual que é o tubo que eu vou utilizar? É o branco? É o vermelho? Qual que é a força G? A gente vai trabalhar em gramas força, né? E por quanto tempo? Os protocolos, eles vão trabalhar em cima desses três componentes, ok? Eu tenho várias centrífugas no mercado. Algumas dessas centrífugas, elas já têm um protocolo pronto, pré-determinado. No caso, a Fibrin tem, a Duo tem, a Intralock tem, então já está pronto esses protocolos. Mas se vocês prestarem bem atenção aqui na aula, vocês vão ver que é simples. Talvez vocês compraram uma centrífuga que tem um custo-benefício muito baixo. A minha centrífuga, particularmente, dá para... Se eu posso comprar 3 delas, dá o valor de uma Fibrin. Simplesmente porque eu entendo como que eu vou fazer. Grama, força, tempo e qual que é o tubo que eu vou utilizar, ok? Isso aqui é o ideal de uma centrífuga, baixo ruído, baixa vibração, não ter variações térmicas, né? Um ângulo fixo, depois a gente vai explicar sobre isso aí. Então, olha só, lá em 2001, professor Chocrum, a gente saiu dos PRPs, do PRP e entramos no PRF, que é a fibrina rica em plaqueta. Então, o primeiro protocolo do professor Chocrum foi
quê? 708 gramas força. Eu vou explicar para vocês. Imagina que a velocidade que vai gerar 708 gramas força, certo? Com o passar do tempo, começou a avaliar o quê? Se eu coloco muita força G, eu perco a integridade das células, mas eu separo muito bem. Então, ó, quando eu aumento força G, eu tenho as células bem separadas, hemácias, glóbulos brancos, plaquetas. Só que eu perco a integridade, porque as células batem contra o tubo e eu acabo perdendo algumas células. O que começou a observar? Vamos reduzir esta rotação, vamos reduzir essa força G. Então a força G, hoje os protocolos eles estão em média de 200 gramas força. Então imagine o seguinte, diminuiu bastante a velocidade, esta rotação ela diminuiu muito. Quando eu diminuo a rotação, eu aumento a integridade de células, eu tenho mais células ativas, no entanto, eu perco um pouco nessa separação, nessa divisão das células, hemácias com hemácias, glóbulos brancos com glóbulos brancos e plaquetas com plaquetas, tá? Quando eu quero fazer apenas o injectable, certo? Que é do PRF, eu só quero fazer ele, é exclusivo para ele, eu vou estar falando em torno de 60 gramas força. No entanto, hoje existem protocolos double, né? Que é o que? Você consegue fazer o tubo branco, que é o injectable, e o tubo vermelho, que eu vou fazer as membranas, e aí por diante, tá? Então sempre em 200 gramas força. Cria esse protocolo. Então aqui alguns protocolos, ó. Esse aqui do professor Chocrum, o LPRF, o L é por conta de leucócitos, né? Que aí ele já começou a entender que tinha uma parte de leucócitos, não eram apenas plaquetas. Então ele fala, ó, 400 gramas força por 12 minutos. O Advanced, ele reduziu, ó, a velocidade de 208 gramas força por 14 minutos. O Advanced Plus reduziu mais ainda, 200 gramas força por 10 minutos. Este Advanced Plus cria um alerta aí, tá? Eu vou botar um alertinho aí. O APRF Plus é onde a gente vai conseguir o protocolo double. Na mesma centrifugação, eu consigo fazer tubos brancos para o injectable e tubos vermelhos para o LPRF, tá? E eu vou explicar depois como que a gente vai saber em quantas gramas força que está a nossa centrífuga. Apenas o injectable tem algumas variações, injectable plus, tá? E aí, para eu ter esse número, algumas centrífugas já me dão esse número na hora, outras talvez você tenha que fazer, você tem que saber o raio da sua centrífuga, tá? No caso, você vai olhar a que você utiliza e tem um raio. Para você saber qual que é a rotação para gerar as gramas força, lá, a força G, você tem que fazer essa conta aqui, tá? E assim, como a gente é dentista, né? A gente não sabe como realizar essa execução dessa conta. Então, a gente utiliza o quê? Existem algumas calculadoras de força G na internet. Então, você vai colocar lá suas informações e você vai adquirir um resultado. Quer ver? Ó, uma calculadora minha aqui de força G. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu quero, no caso aqui, lembra que no protocolo que eu olhei lá, é 208 gramas força? Então, se é 208, ó, eu sei o raio da minha centrífuga, às vezes você tem que fazer uma pesquisa sobre isso, ó, eu vou calcular. Ó, peraí. 208. Calcular. Então, ó, no meu cálculo, ó, deu 1438. Então, quando você for ajustar a sua centrífuga, você vai colocar, se ela tiver um raio de 9, então você tem que saber o raio. Bota o raio aqui nessa calculadora. Coloca quanto que você quer de força G. Veja o protocolo que você vai utilizar no seu consultório. E aí ele já vai te dar as rotações, tá? Algumas centrífugas, a minha no caso aqui, a gente tem a opção de apertar um botão ali e eu já vejo qual que é a força G que está colocando. Às vezes você vai pegar uma centrífuga mais simples, não tem esse recurso, tá? E às vezes você vai falar, Rafael, mas é muito complicado ficar olhando isso, professor, cada vez que você vai utilizar. Não. Você vai usar uma vez, 2 vezes, você vai achar esse número. Coloca numa etiquetinha do lado da sua centrífuga, tá tudo certo, tá? A minha centrífuga não precisa disso, eu consigo ver qual que é o grama força dela, né? Qual que é a força G dela que está executando, tá ok? Agora a gente vai olhar a parte da centrífuga, a parte mais prática desse vídeo. Então, pessoal, essa aqui é a minha centrífuga, tá? De eleição, é a Daikin. No curso de especialização nós utilizamos outra lá, tá? Mas do meu ponto de vista, custo-benefício, tá? Ela tem me atendido muito bem. Eu tenho essa centrífuga aqui, acho que mais de 2 anos, ou próximo de 2 anos. E assim, ó, ponto para mim que é um grande diferencial desta centrífuga, que é a Daikin DT4000, tá? Ela tem 12 caçapas. Vocês vão ver, pessoal, que é frustrante
você tirar sangue do paciente e quando você vai ver a sua centrífuga, ela tem 6 caçapas, 8 caçapas. Para você que faz bastante reabilitação, a quantidade de sangue que se tira para fazer esse tipo de coleta, ele é muito pequeno quando comparado, por exemplo, com uma doação de sangue, tá? Então, não fique imaginando, 12 tubos é muita coisa. Não, quando você faz uma reconstrução, uma ROG, você vai ver que 12 tubos você trabalha com bastante tranquilidade, tá? E também não é um padrão. Todo paciente, a gente consegue a mesma quantidade de membrana, o tamanho da membrana, vocês vão ver que varia muito, tá? Então, essa centrífuga dela, ela tem essa rotação fixa, né? Quando fala fixa, é o quê? Você já coloca o tubo já angulado. Então, você já coloca ele angulado, ele não passa mais do que isso, tá? Então, quando vocês fizerem a coleta de sangue, o que é importante? Ó, eu pedi para o meu menino encher isso aqui com água, né? Então, ó, os tubos, eles têm que estar mais ou menos, né, ou próximos, né, o mesmo nível de água, ou mesmo nível de sangue, no caso, para eu colocar na centrífuga. Quando eu coloco na centrífuga, eu coloco, ó, um tubo de frente para o outro, ó. Estão vendo que está bem alinhado? Se eu faço isso, eu vou gerar uma trepidação na máquina, na centrífuga. Então, ó, sempre um de frente para o outro. Agora eu peguei o branco. Esse branco é quando eu quero fazer para a harmonização, o IPRF, tá? Então, ó, coloquei o branquinho aqui, vou colocar o outro branquinho lá, ó, alinhados. Mas, professor, eu tirei um número ímpar de tubos. Eu fui tirar do paciente, saíram 7 tubos, depois eu perdi o acesso, não quis tirar mais. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um 8º tubo, encher ele com água e colocar ele um de frente para o outro. Então, sempre você vai colocar em números pares com a mesma quantidade. Às vezes, naquele último tubo, você encheu menos. Aquele tubo correspondente, ele tem que estar com água, no caso, né? Com um pouco menos para dar certo. Tá bom? Então, esse aqui, pessoal, para mim, o primeiro ponto, o ponto fundamental desse equipamento aqui, tá? Agora, vamos aqui para a utilização da centrífuga, tá? Então, a centrífuga Dyke, ela é bem simples o manejo dela. Olha lá o visor, né? Vocês estão vendo? Então, aqui, ó, ele já está em 1.400 rotações por minuto, 10 minutos. Eu vou colocar na tela aí o protocolo do APRF, o Advanced PRF. Ou mesmo o Double. O que é o Double? É na mesma centrifugação eu consigo fazer o IPRF, que é para harmonização, e o PRF, o LPRF, que é para eu usar nas cirurgias, nos procedimentos, fazer membranas e aí por diante. Então imagina que na mesma centrifugação eu consigo fazer os tubos vermelhos, que vai me gerar membranas, e o tubo branco, que ele vai estar numa forma mais fluida, por isso que é um injectable, que vai ser para a harmonização e também me ajuda nas reconstruções, tá bom? Então, pessoal, ó, o meu protocolo é esse que eu utilizo no consultório. Lembra lá, eu vou colocar na tela aqui, ó, é 208 gramas força por 10 minutos, tá? O double, para eu fazer os dois juntos, é um pouquinho menos, 200 gramas força por minuto. Então, a força G é 208. Então, ó, na minha centrífuga Dyke, com 1.400 rotações por minuto, eu alcanço próximo dessa força G. Então, ó, eu venho e clico aqui, ó, speed e rotações, ó. Quando eu clico, ó, eu sei que aqui eu tenho 218 rotações por minuto. Eu poderia até baixar um pouquinho as rotações, ó, para dar certinho lá, tá vendo? Eu venho aqui, ó, configurações, vai começar a piscar, vou diminuir um pouco, ó. Passei de novo, vai vir para os minutos, dei um ok, pronto, o protocolo está pronto, ó, 211. Não tem problema a gente ter essa pequena variação aí, tá bom? Ó, então, aqui eu estou pronto para o meu protocolo, ó, 1.380 rotações por minuto, 10 minutos. Então, com este protocolo, eu estou fazendo o quê? O APRF, o Advanced PRF, ou Double. Eu consigo colocar o tubo branco e consigo colocar o tubo vermelho na mesma centrifugação, tá? Tem mais nesse visor eu consigo alternar algumas coisas, por exemplo, como velocidade de aceleração dela para chegar em 1.380 e a velocidade para ir diminuindo essas rotações. Para eu poder mexer aqui, eu clico, ó, seguro, acho que estava andando por 5 segundos, né? Ele começa a piscar e eu dou a velocidade de aceleração. Eu sempre deixo aqui em 3, ok? E eu posso fazer também a de desaceleração, ó. Seguro, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Posso aumentar, vai chegar até 9, tá? Mas aqui eu sempre deixo em 3 também, dei o ok. Tá tudo pronto para começar a minha centrifugação, ok? Então, ó, eu vou dar o play.
Eu tenho tubo já aqui, branco e vermelho. Eu já sei que aqui eu tenho 211 gramas força, 10 minutos, pronto, é o que eu quero. Eu vou clicar o play, ok? Cliquei. Agora vai ter uma velocidade de aceleração. Ó. Lembra que é 1380 que eu falei para vocês? Então ele vai acelerar até essa velocidade de 1380. Pessoal, é importante vocês colocarem numa mesa uma boa estabilidade na mesa, tá? Essa mesa que eu estou aqui, ela não é minha mesa de consultório, não é minha bancada, mas ela tem um pequeno joguinho nela, então ela tem uma pequena vibração. Se você vê aí no seu consultório que está vibrando, tá? Observe como que é a estabilidade da sua bancada. Pode ser que a sua centrífuga está com problema, tá? Não sei se vocês estão notando aí, mas ela está tendo uma pequena centrifugação. Quando eu começo a notar essa centrifugação, eu tenho que, se não for a bancada, né? Eu tenho que mandar ela para um ajuste, tá bom? Então agora aqui a gente vai dar uma acelerada e vamos só para a gente ver, tá? Mas basicamente, pessoal, não precisa nem acelerar porque não tem sangue aqui dentro. O detalhe todo para a gente ver é isso, ó. Como que eu vejo o protocolo, eu clico nesse Speed RCF, mais menos, vou em configurações, diminuo velocidade, altero a questão de tempo e dou um play para iniciar, tá bom? Nesse período, pessoal, quando eu coleto o sangue, botei aqui, eu tenho um espaço pequeno de tempo para fazer a centrifugação. Peguei esses meus tubos já centrifugados. Depois dos tubos centrifugados, eu preparei minha membrana, preparei o meu injectable, eu já ficou menos tempo, mas as membranas eu consigo trabalhar ela por muito tempo ainda, aí eu posso começar a cirurgia até poder utilizar. Tá bom? Pessoal, espero ter elucidado, espero ter explicado, né, algumas coisas aí sobre a centrífuga. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.